Bom dia, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos essa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, verso 1. Nós estamos aí algumas semanas conversando sobre a obra, o ministério de Cristo. Iniciamos falando sobre a segunda vinda, falamos na semana passada sobre a morte e ressurreição. E hoje a gente vai olhar um pouquinho para o ministério terreno de Jesus, para algumas das suas obras e dos seus atos. Obviamente, claro que numa manhã de 45, 50 minutos, não conseguiremos falar sobre todo o ministério terreno e sobre tudo que Jesus fez, até porque João nos fala no seu evangelho que Jesus fez tantos sinais, milagres e maravilhas que se fôssemos relatar isso, não teríamos páginas ou livros suficientes para escrever. Mas o que eu quero hoje, nessa manhã, é fazer um panorama e a gente observar quais pontos essenciais da obra de Cristo na Terra. O que ele estava fazendo, o que ele fazia. E, por fim, nós ainda vamos olhar uma obra de Cristo que acontecerá ainda nessa terra, que será para o fim do tempo. Então a gente vai olhar um pouquinho nesse panorama. E dentro disso a gente vai ler um texto a qual entendo que nos ajuda a isso. João Batista estava preso, então ele enviou os seus discípulos até Jesus para perguntar a Jesus, porque ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo. Então ele enviou os discípulos a Jesus perguntar: você mesmo aquele que viria ou a gente deve esperar algum outro? E aí Jesus vai dar uma resposta aos discípulos de João Batista, relatando coisas acerca do seu ministério, que deveria fazê-los lembrar de que o Messias, o enviado, o ungido, faria aquelas coisas. Isso seria parte do ministério de Jesus. Logo em seguida, Jesus vai ter uma conversa com aquela geração e vai fazer uma comparação entre o ministério de João Batista e o dele, e sobre como as pessoas interpretavam isso. E depois ele vai olhar um pouquinho para o final, se a gente chegar lá hoje, antes das 2 da tarde, beleza? Né? Porque são 24 versículos hoje aqui, mas vai ser muito legal. Vamos ler então? João capítulo 11, verso 1, diz assim para nós. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, o Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvido, ouça. Até. Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Deus,
Mais uma vez te damos graça pela alegria de estarmos em comunhão entre os irmãos, de cantarmos, de louvar, de ouvirmos a tua palavra e aprendermos com ela. Enche-nos de temor e reverência diante daquilo que falaremos essa manhã acerca do ministério terreno do teu filho, das obras, dos sinais, da maravilha, das pregações, do ensino, daquilo que apontava para a sua divindade e apontava para ele como o Filho do homem, o Filho de Deus, e que aos nossos olhos essas verdades possam adentrar ao nosso coração e que nós também possamos amá-lo e reconhecê-lo como ele é. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos lá, o capítulo 11 tem bastante coisa sobre ele. Mas o texto começa dizendo, depois de instruir os seus 12 discípulos. Quando nós lemos os evangelhos, naturalmente há um apontamento, uma ênfase na instrução de Jesus aos seus discípulos, aos apóstolos, aos 12. Jesus, obviamente, ensina multidões, pessoas, e é aberto a todos que chegavam até ele, mas a Bíblia Sagrada está dando ênfase que ele ensinava 12 pessoas de forma mais objetiva, de forma mais concreta, de forma mais direta. Com isso, eu não estou dizendo que você precisa ter 12, ok? O teu G12 ou alguma coisa do tipo. Não, eu estou falando sobre isso. Mas aprove a Deus que Jesus, o Filho de Deus, tivesse 12 discípulos apóstolos, a qual ele desse uma carga de ensino, orientação, proximidade, intimidade muito grande, para que ele desse continuidade ao seu ministério. Então, o primeiro ponto que a gente vê do ministério terreno de Jesus é que ele não passou dessa terra sem focalizar-se em derramar sobre pessoas ali o seu ensino para que eles dessem continuidade. Mas o texto também nos fala que Jesus ensinava outras pessoas. Jesus saía e ensinava em vários lugares. Em qualquer lugar que haviam ouvintes, ele ensinava. Seja na Judéia, seja na Galiléia dos gentios, seja em qualquer outro lugar. Grande parte do ministério terreno de Jesus Cristo era ensino. Era trazer lucidez. Era apresentar por meio das Escrituras Sagradas. Quando você lê, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, Jesus está recorrendo ao Decálogo, aos 10 mandamentos, e está interpretando, não de forma nova, mas à luz daquilo que Deus queria ensinar ao povo. Jesus não perdia oportunidades de ensinar. Ensinava por parábolas, por alguns enigmas, que os seus discípulos depois iam perguntar a ele, o que tu quis dizer com isso? Usava a natureza, usava os símbolos da agricultura, usava tudo quanto é forma que era acessível àquele povo. Jesus, por mais que era o próprio Deus, com toda a sabedoria do mundo, ensinava de forma simples, para que os mestres da lei pudessem ouvir e as pessoas mais simples do campo, os analfabetos e qualquer outro grupo de pessoas também pudesse chegar a um conhecimento da sua mensagem. Jesus ensinava com eloquência, com profundidade, para que as pessoas pudessem ser transformadas por meio disso. Jesus pregava as boas novas, anunciava a chegada do reino de Deus. E o reino de Deus trazia consigo perdão, arrependimento, trazia consigo uma mensagem que lembrava ao povo que havia sobre o povo uma boa notícia, que Deus não se esqueceu deles. Jesus chamava as pessoas para si dizendo, venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava trazendo descanso sobre o povo de Israel, através das boas notícias, das boas obras. Diante de tudo isso, o texto que nós lemos, João Batista ouviu falar na prisão o que Jesus estava fazendo. Presta atenção em João Batista em Cristo. Eles eram parentes, as suas mães eram primas.
Provavelmente eles não cresceram, porque elas moravam em cidades diferentes, não cresceram juntos. Mas João Batista tem uma participação muito importante no ministério de Cristo. João Batista era um pregador duro. Pregava contra o povo de Israel. Dizia, olha, que Deus viria como uma pá e dividiria aquele povo, juntaria. Chamava os fariseus e os mestres da lei de raça de víboras. Por que João estava preso? Porque João pregou contra Herodes, contra o governador. Pregou que Herodes estava em adultério porque havia se casado com Herodias, a mulher de seu irmão. João não era uma pessoa tão fácil de lidar dentro do governo, dentro da religião, dentro das circunstâncias. Era alguém duro, reto, tinha a convicção do seu chamado e pregava para que o povo se arrependesse. E isso levou João à prisão. Obviamente que o ministério de João, ele vai se encerrando na medida que inicia-se o ministério de Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. João diz. João tinha convicção sobre isso. Mas ao mesmo tempo da prisão, João ouviu falar o que Cristo estava fazendo. E ele envia seus discípulos a perguntar. Por quê? Porque, em certa medida, o ministério de Jesus diferenciou-se um pouco do ministério de João Batista. João Batista tinha um tipo de ministério, que era preparar o caminho, era aplanar o caminho para a chegada do rei. Enviarei o meu mensageiro, Jesus fala sobre ele. E essa ideia de que quando viesse o rei, antes do rei, como era de costume no Império Romano, vinham os mensageiros à frente e preparavam um caminho. Limpem. Sabe quando você vai receber uma visita na sua casa e você é o mensageiro que prepara o caminho? Você limpa o corredor, você esconde as louças sujas, você vai botando as coisas tudo pro lado. Da minha casa, que tem crianças, é mais ou menos assim. É quase uma dinamite antes de chegar alguém em casa. Agora minhas paredes já estão tudo sujas, com marca de mão, pé. E minha esposa quer que eu prepare o caminho para receber visitas em casa. Eu vou pintar a casa no Natal. Nós havíamos... João Batista havia preparado... Até me perdi nisso aí, né? Ô, glória. Deu até uma tristeza aqui. João Batista era esse mensageiro que preparava o caminho. Mas, de repente, o rei que veio fazia coisas diferentes. O ministério de Jesus, no seu primeiro ano, nos seus 3 anos de ministério, em certa medida, foi um ministério que foi acolhido em muitas cidades. Em algumas não. Multidões, pessoas, jantares. Ele bebia, ele festejava com as pessoas. E João, naturalmente, teve uma pergunta. É ele, você mesmo. És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Você coloca no lugar de João. Ele não estava preso em casa. Ele estava numa masmorra em um dos castelos de Herodes. Provavelmente com baixa alimentação, longe dos seus irmãos, amigos, familiares. E ele está ouvindo acerca do ministério de Cristo. E Cristo não havia vindo logo com uma pá e juntado e espalhado e derrubado todas as coisas. Eu não acredito que João perdeu a fé em Jesus. Não acredito nisso. Acredito que a sua pergunta é lícita. És tu mesmo que haveria de vir? Tanto que Jesus não responde João Batista e os discípulos de João, como por vezes ele falava com seus próprios discípulos. Quando questionado ou não entendido de uma forma, ele voltava para os seus discípulos e falava: é pequena a fé de vocês. Vocês não entenderam? Jesus às vezes exortava eles, porque eles não entendiam coisas claras. Mas com João ele tratou de forma distinta. Aqueles 2 discípulos vieram, perguntaram para Jesus, e como Jesus respondeu? Jesus recorreu ao Antigo Testamento. As citações, por exemplo, de Isaías, que falava acerca do ministério terreno do Messias, que trazia clareza do que o Messias faria. Se você ler o mesmo texto em Lucas, capítulo 7, verso 21, que está narrando esse mesmo episódio, o evangelista Lucas vai dizer que, naquele momento, após a pergunta dos discípulos de João, Jesus
curou muitas pessoas. E o texto que nós lemos diz: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E o que eles estavam ouvindo e vendo? Estavam ouvindo os mudos falarem. Estavam vendo que agora os cegos enxergavam. Estavam vendo Jesus curar homens acamados, talvez tetraplégicos, paralíticos, que não tinham solução mediante a ciência. Estavam vendo, o texto nos fala, por exemplo, os mortos são ressuscitados. O texto não nos diz se Jesus ressuscitou naquele momento, mortos ou não. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou mortos. Os leprosos, um tipo de doença que para o povo do primeiro século era algo inimaginável de ser curado, estavam sendo curados. Ou seja, existia uma atuação no ministério terreno de Jesus, que era muito grande, por meio de sinais, milagres e maravilhas. E isso dava testemunho de quem Jesus era. E João Batista, como um conhecedor da lei, dos profetas, saberia que ao ver a obra terrena, isso demonstraria que Jesus era quem? Era o Messias, o divino, o Filho de Deus. Quando nós falamos sobre sinais, milagres e maravilhas, nós não podemos menosprezar alguns momentos que a Escritura nos narra. Nós temos alguns períodos na Escritura em que milagres e sinais são muito enfáticos. Temos, por exemplo, o período em que Moisés está tirando o povo da escravidão do Egito. Deus capacita, derrama e dá poder sobre Moisés e suas ações com milagres, sinais e maravilhas nunca vistos antes. E muitos nunca vistos depois. Moisés realiza obras assustadoras. Tocar ali no rio, ele se abrir. Tocar numa pedra e sair água. Coisas que ele realiza que as pessoas não conseguiam realizar. Que os magos, que aquelas pessoas lá do governador egípcio não conseguiam reproduzir. Por que isso é importante? Porque Deus está atestando a obra por detrás de Moisés. Está verificando com aquele selinho do Instagram, dizendo, olha, eu reconheço esse. Esse é enviado por mim. A obra que ele está realizando é mais do que ele. Fala de mim. Eu estou com ele. Sinais, milagres e maravilhas em tempos específicos da Escritura são sinais da atuação de Deus no quê? Da demonstração da sua divindade e da revelação dos seus desejos, propósitos e da sua palavra. São atestadas e são testemunhadas por Deus através de sinais, milagres e maravilhas. Você vê isso também no ministério profético de Elias e Eliseu. Ambos, num tempo específico, que estavam revelando da parte de Deus a obra do divino para arrependimento do povo, e Deus atestava o ministério deles por meio do quê? Sinais, milagres e maravilhas. Quando nós chegamos ao ministério de Jesus, a ênfase disso é grandiosa. Vou fazer um paralelo conosco. Imagina que nós saíssemos daqui agora. Nós fôssemos aqui no Risoleta Neves, no João 23, ou algum outro hospital. O João 23 recebe muito, por exemplo, pessoas que passam ali por acidentes. Você tem áreas ali que você vê gente chegando machucada a todo momento. Né? Você já esteve numa enfermaria de um hospital, você sabe do que eu estou falando. São pessoas sangrando, são pessoas chegando entristecidas, são mães com filhos, são pessoas chegando quase mortas naquela região. Durante o ministério de Jesus, muitas dessas pessoas chegavam a Jesus. Imagina que nós estivéssemos agora, aqui no Risoleta Neves, sentados na enfermaria, e chegasse uma pessoa e adentrasse lá a oncologia, por exemplo, e curasse todas aquelas pessoas de câncer a qual a medicina por vezes não consegue curar. E ele saísse andando pela porta da frente. E nós estivéssemos lá observando isso.
Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Jesus está adentrando a terra com um poder manifesto sobre si que era assustador. Sabe, são centenas e milhares de pessoas que são curadas no ministério de Cristo, ao ponto de alguns textos bíblicos nos narrar que ele curava pessoas da cidade toda que vinham até lá. Você está entendendo o que está acontecendo no ministério de Jesus? Nós não podemos menosprezar ou tratar de qualquer forma os milagres de Jesus. Nós não podemos olhar para ele e falar, não, isso aqui o fulano faz ali também, o ciclano faz ali também, ou isso. Não, não. Eu não estou dizendo que não existe milagres, sinais e curas hoje. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo que os milagres, sinais e cura sobre a pessoa de Cristo testificavam uma coisa. Ele multiplicou pães e peixes. Trouxe à existência aquilo que não existia. Ele transformou água em vinho. Ele mudou os elementos químicos da natureza e transformou algo que era uma substância em outra substância. Ele andou sobre as águas. Ele mostrou o seu poder sobre a natureza. Ele deu ordens à natureza. Quando ele disse, por exemplo, à tempestade que cessasse. Ele não pediu. Ele ordenou a natureza. Ele ressuscitou mortos, chamando-os e ordenando-os a ele. Levante-se, Lázaro, venha para fora. Os milagres, sinais e maravilhas de Jesus testificam a divindade do Cristo. Não apenas que Deus estava por trás dele, como se Jesus fosse apenas um bom profeta, um fazedor de milagres. Não, os milagres eram na primeira pessoa. Era ele ordenando, era ele dizendo, era ele falando. Os milagres de Cristo apresentam-o como o Cristo, o Messias, o divino, o Filho de Deus. Vão e falem isso a João Batista. Ele vai lembrar. Os milagres, sinais e maravilhas de Jesus testificam para a sua obra terrena de revelação, de descobrir mistérios, de contar acerca do reino de Deus, sobre o que aconteceria no futuro, como um profeta. Os milagres testificavam a sua obra, o seu ser, a sua divindade e as suas palavras. Nós não podemos menosprezar ou equiparar os milagres de Cristo aos outros milagres que Deus, pela graça, tem feito em todos os lugares. Mas Deus, em meio à revelação do seu próprio Filho, executou sinais inimagináveis diante disso. Então, logo que os discípulos de João saem daquela ocasião, ele pergunta às multidões. Ok, os discípulos de João vieram aqui, perguntaram, mas o que vocês foram ver quando João pregava? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Porque na beira do Rio Jordão, você tinha um tipo de plantas, como se fosse uma cana, por exemplo, que balançava lá. Vocês foram até a beira do Rio Jordão para ver a floresta balançando? Muitos líderes religiosos e muitas pessoas abastadas iam até a beira dos rios e faziam discurso com roupas finas. Vocês foram ver alguém com roupas finas lá? Não, não. Aliás, João se vestia bem interessante. Pele de camelo, comia coisas selvagens. O que vocês foram ver lá? Jesus questiona ele. Jesus, presta atenção nisso. Conexão aqui no texto. Jesus tira o olho do seu ministério e coloca os olhos no ministério de João. Jesus começa a apontar para o ministério de João. Começa a testificar sobre o ministério de João. Começa a dizer, por exemplo, que ele era o mensageiro, como nós falamos anteriormente. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Verso 9 diz, sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Você percebe que Jesus está dando uma ênfase no ministério de João Batista? Por quê? Qual a diferença entre João Batista, profeta, e os demais profetas do Antigo Testamento? Porque João é um profeta do Antigo Testamento. É um profeta veterotestamentário. É o último dos profetas. E necessitava ser o último dos profetas ao estilo do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele
apontou o Cristo. Isso às vezes a gente tem uma percepção equivocada quando a gente fala sobre o profeta. Os profetas estavam anunciando bênção, maldição, consolação, juízo sobre o Senhor, mas em si o seu ministério apontava sempre para Deus, para a revelação de Deus. E apontavam para a chegada de quem? Daquele que João viu. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João vê o Cordeiro. João, diferente de Isaías, diferente de Ezequiel, que estão olhando para frente, estão apontando, não. João está ali. O ministério de João, especificamente, está ligado com Jesus. Por isso que encerra-se esse tipo de ministério veterotestamentário, porque o Cristo veio. E ele maior do que todo. Não porque João era grande, ou teve privilégio, mas porque ele viu o grande. Porque ele testemunhou do rei. Porque ele viu com os seus olhos o Cordeiro de Deus. A gente, às vezes, tem dificuldade de entender um pouco isso, porque a gente não precisa fazer sacrifício. A gente não vive nesse período da história em que se você pecasse, você tinha que separar um cordeirinho lá na sua casa, deixar ele sem manchas, cuidado, sem mácula, sem nada, e lá no período da Páscoa você migraria com a tua caravana até Jerusalém e a tua família chegaria lá diante do sacerdote e ofereceria a pombinha, a rolinha, o sacrifício. Nós não fazemos isso. Nós, pela graça de Deus, estamos após esse período. Mas o povo fazia. A ideia do cordeiro, a ideia dos sacrifícios no Antigo Testamento, nunca teve relação com que o cordeiro ali tiraria o pecado. Paulo vai dizer que o sangue de bodes e cordeiros nunca poderiam tirar os nossos pecados. Aqueles sacrifícios apontavam para um sacrifício que viria. Apontavam para uma promessa. Para o descendente da mulher que pisaria a cabeça na serpente, mas que também seria ferido. Qual é a grande parte do nosso pensamento hoje na igreja cristã? A segunda vinda de Jesus. Não é verdade? Nós pregamos isso aqui algumas semanas atrás, constantemente. O que está em nosso coração? Jesus, volta logo que eu já estou pronto. Estou até levantando a mão para tu puxar mais fácil. Né? Já estou aqui, já estou cansado, estou aguardando, Maranata, hora vem Senhor. Na verdade, isso não está errado. Amém? Isso é parte da nossa piedade, da nossa vida cristã. Nós desejamos que o Senhor volte. É o anseio da nossa alma. Nós queremos nos encontrar com Ele. Mas o que os israelitas esperavam? O que os judeus tanto esperavam? O que eles liam na sinagoga semana após semana? Eles esperavam a chegada do Messias. Eles liam constantemente. Lembra? Eles estavam num período que eles eram vassalos de Roma. Eles não tinham mais um governante sobre eles. Eles liam as profecias daquele que viria se assentar no trono de Davi, daquele que viria resgatar o povo, daquele que viria restabelecer Israel, daquele que viria se assentar em Jerusalém. Ou você acha que isso não estava na mente deles? Ou qual você acha que era a esperança daquele povo? Vocês acham que a esperança estava neles? A esperança deles era a primeira vinda do Messias. Era a chegada do Messias. E de repente João Batista diz, é ele, o Cordeiro. Está aqui, ele veio ao cumprimento das promessas. Mas a realidade é que eles não enxergaram, nem através do ministério de João Batista e nem através do ministério de João, de Jesus. Jesus ainda fala, olha, se vocês aceitarem, esse é o Elias que haveria de vir. Profecia de Malaquias que apontava para que haveria não uma reencarnação, porque ela é heresia e não existe, mas que viria alguém no espírito profético como Elias, à frente, anunciando. E João Batista era esse. Mas o que o povo entendeu? Verso 16, capítulo 11 de Marcos. Jesus, diante dessa situação, ele olha para aquela geração que estava tendo o privilégio e a oportunidade de ter João Batista e de ter o próprio Jesus ali. Mas muitos não haviam recebido. Olha o que ele fala sobre essa geração. Ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois
Veio João, que jejua, não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus está confrontando aquele povo. Jesus está dizendo a ele, vocês não estão entendendo. Está diante dos olhos de vocês. Está aqui. Vocês são como crianças, sentadas na praça. Presta atenção, Real. Eu tenho 2 filhos. Eu levo eles na praça perto de casa, ali no Quinimbu, para quem conhece. Eu gostaria muito que eles ficassem assentados na praça. Mas eles nunca ficam sentados na praça. E se eles ficarem sentados, talvez eles estejam doentes e eu vou ficar um pouco preocupado com isso. Eles vão correr, eles vão brincar, eles vão subir na árvore, eles vão pular, o Noah vai se jogar na lama. Ele vai querer tomar água debaixo do bebedouro. Eu sei, ele sempre faz isso. Sabe, as crianças na praça não ficam sentadas, elas brincam. Jesus faz uma ilustração que o povo entenderia, porque na cidade, daquele período, existia um praça. E as crianças iam para a praça brincar. E diferente, talvez, das nossas crianças hoje, que ficam no telefone, parada, elas brincavam. Do que as crianças brincam? Muito da brincadeira das crianças é imitar os adultos. É fazer o que os adultos fazem. É fazer o que eles veem. Eles veem os adultos cantando, brincando. Eles fazem isso. Eles imitavam, por exemplo, como o texto bíblico nos faz, lamentos. O Noah, ele gosta de história de terror. É engraçado, ele é meio macabro às vezes. Ele quer que eu conte a história do lobo mau para ele. Ele quer que eu entre na floresta escura. Né? A gente senta, eu vou contando a história. Ele gosta. Sabe? Não sei quem ele puxou, a mãe talvez. Não o pai, brincadeira. Eu também me empolgo um pouco. Eu tenho que até cuidar com a floresta escura, que eu vou bem longe às vezes. Mas as crianças brincavam dessas coisas. E elas participavam disso. A comparação que Jesus está fazendo é com os 2 ministérios. Veio o Cristo, alegre, feliz. A comparação é o cantar, é a alegria. Comia, bebia com as pessoas. E o que as crianças mimadas faziam? Não gostei. Não achei legal. Muito alegre para mim. Vou ficar sentado. Não quero participar desse ministério. Não quero me envolver com isso. Aí Jesus faz o paralelo do outro extremo. João Batista, duro. Pregação de arrependimento, raça de víbora. E Deus vai vir com a pá e vai colher lamento, choro. O que as pessoas faziam? Indiferentes a isso. Não, essa pregação não é para mim. Essa é para o outro fulano. Elas não participavam nem da alegria proposta e nem da convicção que deveriam ter de arrependimento e lamento diante do juízo anunciado. Eram indiferentes, sem tempero, insonsos. Eram incrédulos diante da realidade. Se tornavam passivos diante daquilo. E essa é uma palavra de exortação de Jesus. Então, uma pergunta para nós. O ministério de Jesus continua? Continua. A obra do Espírito Santo é a continuidade do ministério de Cristo. De salvação, de sinais, levando o povo a conhecer a Deus. Deus continua realizando a sua obra sobre a terra. Salvando as pessoas, trazendo alegria, instituindo o reino de Deus em vários lugares, levando as pessoas ao arrependimento, ao lamento, a se reconhecerem pecadoras. Deus está fazendo isso ou não? Está. E a pergunta para nós, aonde nós estamos? Sentados na praça, sem participar, julgando, tentando que Cristo, o Messias, seja alguma coisa diferente daquilo que ele está sendo? Olha, se Jesus fizer dessa forma, eu participo. Mas se a brincadeira for assim, eu não quero. Eu prefiro ficar aqui, sem me envolver, sem me tornar ativo, sem reagir. E muitos, infelizmente, estão incrédulos a tudo isso. E essa exortação de Jesus àquele povo é uma exortação
para nós hoje. Será que nós somos as crianças sentadas na praça? Ou a gente está brincando junto? Ou a gente está chorando quando precisa chorar? Ou a gente está lamentando diante do nosso pecado, corrupção, para buscar amar o Senhor? A gente está envolvido com o que o Senhor está fazendo? Ou a gente acha que não é para nós, é para outros? Verso 20, e aqui a gente vai caminhando para o final. Deu tempo antes das 2 da tarde. Então, Jesus começou a denunciar a cidade em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, será levada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Palavras duras do Senhor. Palavras duras. Palavras de um alerta àquele povo. Nesse período, Jesus estava na região de Cafarnaum, na região da Galileia, na região, por exemplo, onde ele nasceu e viveu, onde a maioria dos seus discípulos viveram. A maioria deles eram galileus, eram de lá. Jesus estava fazendo sinais, estava pregando, fazendo maravilhas, e as pessoas estavam que incrédulas, passivas, estavam indiferentes a isso. Sabe, viviam como se, será mesmo? Lembra o cenário de nós lá no hospital? É loucura aquele povo estar vendo aquelas coisas diante dos olhos deles. Imagina você chegando com um parente seu tetraplégico numa maca, que estava lá há 15, 20 anos, e aquela pessoa saía andando. Isso não é normal. Isso não é apenas qualquer coisa. Jesus está dizendo àquelas pessoas, olha, o que eu estou fazendo aqui diante de vocês, dos olhos de vocês, se eu tivesse feito lá em Sodoma e Gomorra, eles tinham se arrependido. Tivesse feito em Tiro e Sidom, cidade de Fenícias, que eram inimigas do povo de Deus, que eles não iam lá, que eles odiavam. Jesus está comparando eles aos gentios, aos ímpios, dizendo, olha, talvez eles creriam e vocês não. Eles são chamados para nós. Sabe, às vezes eu me pergunto, o que mais Jesus precisa fazer para algumas pessoas crerem? Sabe, o que você precisa? De verdade. Só o fato de você estar vivo hoje aqui, você sabe que é graça de Deus. Quantos livramentos, quanta provisão, quanta coisa o Senhor fez na sua casa. Quantos milagres você experimentou. Sobre você, sobre os seus familiares. Quantos testemunhos nós temos do Senhor. Nós que vivemos 2000 anos desse texto. Quantos sinais, milagres e maravilhas na história da igreja. Testemunhado ao longo dos tempos por tantas pessoas. Mas por que você não se arrepende? Por que você continua endurecido, indiferente, incrédulo, passivo às coisas do Senhor? Há uma palavra dura, mas uma palavra verdadeira. Haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Isso é duro. Presta atenção em algo bíblico. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o galardão que nós receberemos no céu. E eu não vou recorrer sobre isso por dizer o que é o galardão ou o que não é. Mas a Bíblia fala que Deus justo há de compensar aqueles que se doam, se dedicam, se entreguem para Ele. Mas a mesma Bíblia também fala sobre juízos diferentes, que haverá menor rigor ou maior rigor para algumas pessoas. Se você ler, por exemplo, Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48, o evangelista está falando algo sobre isso. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza,
receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Nós seremos julgados pelo Senhor na medida em que nós conhecemos. Se você conhece e o Senhor lhe revelou, você será cobrado por isso. Tanto os incrédulos como os crentes. Obviamente, os crentes não haverão de receber o juízo da segunda morte e irão para o inferno, mas o galardão estará sobre isso. Mas para os incrédulos, presta atenção em algo. Para aqueles que não creem deliberadamente e sabem das coisas, muitos açoites estarão preparados. Então, o chamado de Jesus. Arrependam-se, voltem-se ao Senhor em contratempo, creiam em Cristo Jesus, creiam na sua obra, creiam no seu ministério. Eu estava num GC essa semana conversando com os homens, a gente estava falando sobre isso, daí um até brincou, olha, vou parar de estudar a Bíblia então. Vou parar de querer conhecer, porque se eu serei cobrado pelo aquilo que eu conheço, é melhor eu ser um ignorante. Não, é melhor nós sabermos. A vida cristã, ela não é apenas um conto, não é apenas uma história antiga. Ela é a vida genuína. O Cristo habita em nós. Aquilo que nós conhecemos e Ele nos fez conhecer por meio da sua graça e da sua revelação, é para que nós a pratiquemos. Não faz sentido você saber o que você deve fazer e você fazer o contrário. Você conhecer a vontade de Deus, porque Ele misericordiamente te revelou a vontade dEle, e você falar, quer saber? Eu acho que a vontade minha é melhor. Eu acho que eu sei o que eu devo fazer. Acho que eu devo ir para outro caminho. Não. Não faz sentido. Nós somos servos. E o servo ama a vontade do seu Senhor. Porque o Senhor o salvou. E é o Senhor que o mantém e o sustém por resto da sua vida. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar por isso. Senhor Deus, diante da tua palavra, nós somos indesculpáveis. Porque a tua palavra testemunha contra nós. Ela nos revela, ela nos fala a verdade, ela nos dá clareza e seremos julgados pelo aquilo que conhecemos. Mas ao mesmo tempo queremos na tua graça, na tua bondade, que nos perdoa, que nos ajuda, que nos fortifica. E nós temos a certeza de que somente pela obra e o ministério do teu Filho nessa terra, pela sua morte, pela sua ressurreição, é que temos a oportunidade, privilégio, de sermos inseridos na tua família e não passarmos pelo juízo. Leva-nos, Senhor, a crer hoje essa manhã. Leva, Senhor, as pessoas aqui presentes a entregarem as suas vidas e a confiarem única e exclusivamente em Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, para a transformação das suas almas, para que nós possamos, por meio dele, estarmos seguros no dia que ele vier encerrar o seu ministério nessa terra. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos deixou no escuro, porque o Senhor nos permitiu conhecer e o teu Espírito Santo tem feito dos nossos corações a obra de convencimento. Esse é o nosso pedido essa manhã. Enche-nos, não só de conhecimento, mas de atitude em ação. Nós não queremos, como criança, ficarmos tentadas, passivas e indiferentes ao Senhor. Nós queremos participar da tua obra, seja em choro e arrependimento diante do nosso pecado, seja em regozijo e em alegria diante da imensa salvação que o Senhor propôs por meio de Jesus Cristo. Faz isso nos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, que nós oramos. Amém e amém. Presta atenção em algo. O Senhor Jesus, quando está falando sobre juízo, não só nesse texto, mas em Marcos, em outros textos, ele recorre a esse termo. No dia do juízo, eles serão testemunhas sobre vocês. Sabe, se nós somos chamados a nos arrepender e crer no Senhor, e há testemunhas sobre nós, no dia do juízo, essas testemunhas verão e virão adiante. Então, que nós possamos hoje já nos arrepender e voltar para o Senhor. Amém, meus irmãos?